uma criatura muito misteriosa, e das sombras. Há quem diga que se parece com um alienígena reptiliano, que segundo histórias do povo antigo, esses répteis inteligentes moravam nas profundezas da terra, em cavernas muito secretas. Durante o verão de 2003, eventos no nordeste dos Estados Unidos envolvendo uma estranha criatura humanoide apareceram na mídia local antes de um grande apagão. Pouco ou nenhuma informação foi deixada intacta, e a maioria das informações na internet sobre a criatura foi destruída misteriosamente. Aconteceu primeiramente na parte rural do estado de Nova York. Autoproclamadas testemunhas contaram suas histórias sobre seus encontros com a criatura de origem desconhecida. Alguns estavam terrivelmente amedrontados enquanto outros tinham uma curiosidade que somente se encontra em crianças. Seus depoimentos não estão mais disponíveis, porém muitas pessoas envolvidas ainda procuram respostas sobre o Reiki e sobre aquele ano. No início de 2006, ao final da investigação encontraram quase 2 dúzias de documentos entre os séculos 12 e hoje em dia, em 4 continentes. Em quase todos os casos as histórias eram praticamente idênticas. Confie algumas notas deixadas por pessoas que viram essa criatura. São pequenos relatos que não se perderam. Nota de suicídio. 1964. Enquanto eu me preparo para tirar minha própria vida, eu sinto que é necessário para amenizar a dor e a culpa. Eu escrevo, não é culpa de ninguém além dele. Assim que acordei eu senti sua presença, e assim que acordei eu vi sua forma. Uma vez que acordei de novo eu escutei sua voz, e olhei em seus olhos. Eu não posso dormir sem medo da próxima experiência que terei quando acordar. Eu nunca mais posso acordar. Adeus. Foram encontrados na mesma caixa de madeira 2 envelopes vazios adereçados a William e Rose, e uma carta pessoal sem envelope. Querida Lenny, eu tenho rezado por você. Ele falou seu nome. Trecho de um diário, traduzido do espanhol, 1880. Eu experimentei o maior terror. Eu vejo seus olhos quando eu fecho os meus. Eles são vazios, negros. Eles me viram e me penetraram. Sua mão molhada. Eu não vou dormir. Sua voz. Diário de um marinheiro. 1691. Ele veio a mim durante meu sono. Do pé da minha cama eu tive uma sensação. Ele levou tudo. Nós devemos voltar para a Inglaterra. Nós não devemos voltar aqui por pedido do Reiki. Depoimento de uma testemunha. 2006. 3 anos atrás, eu tinha retornado de uma viagem até as cataratas do Niágara com minha família para o 4 de julho. Nós estávamos todos exaustos após um longo dia de estrada. Então meu marido e eu botamos as crianças na cama e encerramos a noite. Por volta das 4 da manhã, eu acordei achando que meu marido acordara para usar o banheiro. Eu aproveitei o momento para pegar de volta as cobertas, mas tudo o que eu fiz foi acordá-lo no processo. Eu me desculpei e disse a ele que eu pensava que ele tinha saído da cama. Quando ele se virou para mim ele ofegou e puxou seus pés tão rápido do fim da cama que seus joelhos quase me derrubaram. Ele me agarrou e não disse nada. Quando meus olhos se acostumaram ao escuro eu fui capaz de ver o que causou essa reação nele. No pé da cama, sentado e nos olhando estava o que parecia um homem nu, ou algum tipo de cachorro grande, mas sem pelos. Seu corpo estava contorcido de um jeito perturbador e desnatural, como se ele tivesse sido atropelado ou coisa parecida. Por alguma razão eu não estava instantaneamente com medo dele, mas com pena de sua condição. A essa altura eu estava achando que nós deveríamos ajudá-lo. Meu marido estava em posição fetal, ocasionalmente olhando para mim e depois para a criatura em um movimento agitado. A criatura cambaleou em volta da cama, chegando a ficar a uma distância de mais ou menos 30 centímetros de meu marido. A criatura estava completamente silenciosa por uns 30 segundos, ou talvez 5 segundos, mas pareceu mais. Olhando para meu marido, a criatura pôs sua mão em seu joelho e correu em direção ao corredor, indo em direção ao quarto das crianças. Eu gritei e corri para o interruptor, planejando pará-lo antes que ele machucasse as crianças. Quando eu cheguei no corredor, a luz do quarto era o bastante para vê-lo agachado e debruçado sobre algo a uns 6 metros de distância. Ele se virou para mim e me olhou diretamente, coberto de sangue. Eu liguei a luz do corredor e pude ver minha filha Clara. A criatura desceu as escadas rapidamente enquanto eu e meu marido corremos para salvar nossa filha. Ela ficou gravemente ferida e disse suas últimas palavras: "Ele é o Reiki." Meu marido caiu com o carro no lago
enquanto levava nossa filha às pressas ao hospital. Ele não sobreviveu. Como era uma cidade pequena, a notícia se espalhou rapidamente. A polícia foi de grande ajuda no começo, e o jornal local ficou bastante interessado também. Entretanto, a história nunca foi publicada e a TV local nunca mostrou a notícia. Por vários meses, eu e meu filho Jamsten ficamos em um hotel perto da casa dos meus pais. Depois de decidir voltar para casa, eu comecei a procurar respostas por mim mesma. Eu eventualmente encontrei um homem na cidade seguinte que tinha uma história parecida. Nós nos contatamos e começamos a falar sobre nossas experiências. Ele conhecia outras 2 pessoas em Nova York que tinham visto a criatura que nós passamos a chamar Reiki. Nós 4 precisamos de 2 anos de procura de material na internet e cartas para conseguir uma pequena coleção do que nós acreditamos de ser aparições do Reiki. Nenhuma das informações nos deu nenhum detalhe, história ou pista. Um diário tinha um artigo envolvendo o Reiki nas 3 primeiras páginas e nunca mais mencionaram ele. Um diário de bordo não explicou nada sobre o encontro, apenas falando que o Reiki mandou eles irem embora. Aquela foi a última parte do diário. Haviam, entretanto, evidências de que a criatura visita a mesma pessoa várias vezes. Várias pessoas relataram ter se comunicado com ela, incluindo a minha filha. Isso nos levou a pensar se o Reiki nos visitou alguma vez antes do nosso último encontro. Eu pus um gravador do lado da minha cama e o deixei gravando enquanto eu dormia, todas as noites. Por 2 semanas, eu chequei todos os sons do meu quarto de me enrolando na cama todo dia quando eu acordava. No final da última semana eu estava meio que acostumada com o som de dormir enquanto escutava o som 8 vezes mais rápido que o normal. Ainda assim levava cerca de 1 hora por dia. No primeiro dia da 3ª semana eu pensei que tinha escutado algo diferente. O que eu encontrei foi uma voz estridente. Era o Reiki. Eu não consigo escutar aquilo tempo bastante para transcrevê-la. Eu ainda não deixei ninguém escutar a gravação. Tudo que eu sei é que eu escutei isso antes. E eu acredito que ele estava falando enquanto estava em frente de meu marido. Eu não me lembro de escutar nada na hora, mas, por alguma razão, a voz no gravador automaticamente me lembra aquele momento. Os pensamentos que devem ter passado pela mente da minha filha me deixam muito frustrada. Eu não vi o Reiki desde que ele arruinou a minha vida, mas eu sei que ele está no meu quarto enquanto eu durmo. E eu sei e temo que uma noite eu acordarei e verei ele me observando. Em cada um desses relatos, as histórias eram muito parecidas. De acordo com a lenda, o Reiki é uma criatura que entra no seu quarto à noite e senta na beirada de sua cama. Se a pessoa acordar no meio da noite e o ver, a pessoa é morta por ele. De acordo com blogs, livros, relatos, etc. Na primeira noite, a pessoa somente sente a presença do Reiki. Na segunda noite, a pessoa pode vê-lo. Na terceira noite, o Reiki fica olhando para a pessoa. Na quarta noite, não há mais escapatória. O Reiki vai matar a pessoa. Ele consegue entrar no quarto sem fazer barulho. Ou seja, você só saberá que ele está no quarto quando ele já estiver na sua cama. O Reiki tem apenas uma vítima por vez. Ou seja, mesmo se você dormir em um quarto cheio de pessoas, ele só atacará uma dessas pessoas. Reiki é descrito como uma criatura humanoide, sem pelos, de pele branca acinzentada e olhos completamente negros. É descrito como bem magro e alto. Algumas pessoas que o viram descrevem ele como parecendo com um cachorro pelado que anda sobre 2 pernas. Alguns acham que ele é um alienígena, outros que ele é uma assombração. E você, o que acha? Deixe sua opinião sobre o que pode ser essa criatura. Muito obrigado por assistir. Se gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima.